Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Sejam bem-vindos à nossa casa. Boa noite também para os que nos assistem pelas redes sociais e também nos ouvem pela rádio web Sementes da Boa Nova. Então vamos partir agora para os nossos anúncios. Pedimos que desliguem os celulares ou mantenham no silencioso. Nossos estudos presenciais retornaram. Dia 19/10, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no horário das 18h30 às 19h45. Dia 20/10, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, no horário das 18h30 às 19h45. No dia 14/11, o estudo do Livro dos Médiuns, no horário das 18h30 às 19h45. Lembrando que os estudos online continuarão nos mesmos horários. Se quiserem buscar mais informações, temos lá informações na biblioteca ou na secretaria. A evangelização infantil acontece às terças-feiras, às 20 horas, e atende as crianças de 4 a 12 anos. O atendimento fraterno presencial acontece às terças e sextas-feiras, das 18 até 19 horas, sendo o último atendimento até 19h45. E também temos atendimento online pelo WhatsApp. Na biblioteca e livraria, o atendimento acontece às terças e sextas-feiras, a partir das 18 horas. Temos livros para empréstimo e também à venda, inclusive obras psicografadas na casa, cuja renda é destinada aos trabalhos assistenciais. Temos 3 frentes de trabalhos assistenciais: a entrega de cestas básicas, enxovais para gestantes e refeições e cobertores aos moradores em situação de rua. Quem quiser colaborar como voluntário ou fazer doações, é só nos procurar. Então vamos, nesse momento, ler a psicografia escolhida para esta noite. Agenda cristã. Agora eu vou precisar do ajudante aqui. O processo de viver é mais complexo do que a maioria imagina. Atos comuns e impensados não levam a caminhos de edificação. Somente o agir coerente e estruturado nos valores das buscas espirituais vos trazem paz e libertação. Por estas razões, hoje ainda, a caminhada de todos vós se faz muito mais nas necessidades de reajustes do passado do que de buscas pelo futuro. Porém, na repetição dos malfeitos, surgem oportunidades divinas ao aprendizado necessário. E, pouco a pouco, erro se torna experiência e desequilíbrio se transforma em sabedoria. Tenham paciência e determinação, e usem dos exemplos do Cristo para diminuir vossas dores e atrair as bênçãos que estão à disposição de todos vós. Somente quando estabelecerem vossas vidas na agenda cristã deixada pelo Mestre, encontrarão a tão buscada felicidade. Até lá, trabalho e persistência no bem, de vós e de todos. Paz em seus corações, irmão Lúcio. Então vamos, nesse momento, levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, e pedimos a Jesus que nos envolva neste momento para que entremos em sintonia com a espiritualidade e os benfeitores desse trabalho, para que possamos compreender os ensinamentos desta noite e assim voltemos para os nossos lares envolvidos de muita paz, muito amor e serenidade. Também pedimos pelo palestrante da noite que ele seja envolvido de muita luz e sabedoria. E para iniciarmos os trabalhos desta noite, vamos fazer juntos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos agora à apresentação do palestrante, que é o Jefferson Vasques, natural de Pindamonhangaba, mas reside em Taubaté. É psicólogo, expositor e escritor espírita. É membro da AME, Associação Médica Espírita de Taubaté. Foi coordenador da Mocidade e atualmente trabalhador da Casa Espírita André Luiz de Taubaté, São Paulo, e na Federação Espírita Brasileira, que é a FEB. Além disso, ocupa a cadeira de número 2, cujo patrono é Leon Denis, na Academia de Letras Espíritas do Estado do Sergipe. Autor do livro Kardec, a Chave para Entender Jesus, da editora Letra Espírita, e atualmente atua na área de divulgação escrita por meio da fala em todo o território nacional. O tema de hoje é Jesus, o remédio para o vazio existencial. Seja bem-vindo, Vasques. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado por ceder esse espaço, por ofertar essa oportunidade. É sempre uma alegria estar aqui junto com os irmãos do Seja. Querido Mário, muito obrigado pelo convite. E é muito importante, né, a gente entender que a gente está aqui construindo reflexões juntos, porque juntos e com Jesus a gente sempre vai mais longe. E, rapaz, só para salientar, eu não sei o nome de quem estava falando, mas a voz é de locutor. Olha só, hein? Né? Muito parabéns à casa, aliás, pelos trabalhos, pela obra que vem sendo realizada em inúmeros ramos, desde a instrução até a assistência numa cesta básica a gestantes. Meus parabéns, e que aí sempre continue sendo um ponto de luz do Cristo a iluminar tantos corações encarnados e desencarnados. Então, meus irmãos, é nesse clima de muita alegria que começamos esta noite de reflexões com aquela indagação que Jesus fizera aos queridos discípulos de João Batista e que o benfeitor Emmanuel vem relembrar na mensagem que se intitula Que buscais? Então, essa indagação do Cristo, que buscais, é de suma importância a nós, espíritos viajores, que aqui estamos vivenciando uma experiência enquanto que almas encarnadas. E estas experiências são norteadas por nossos desejos. Nossos desejos nos colocam no trilho de nossas buscas. Por isso que responder esta indagação do Cristo, que buscais? O que estamos buscando? Vai mostrar, no primeiro momento, aonde a nossa consciência está. Se ela está presa às coisas da matéria, aos mecanismos de defesa inúmeros que, por vezes, utilizamos para fugir de nós mesmos, psicologicamente falando, ou se estamos conseguindo nos desprender deste estado consciencial puramente materialista e mecânico. Estava, então, dialogando recentemente com um colega a respeito deste estado de consciência que, por vezes, nos prendemos. Agora, a psicologia transpessoal vai denominar como sendo um sono acordado sem sonhos. Olha que interessante, gente. Por vezes, este estado consciencial, de acordo com essa linha teórica dentro da psicologia, a transpessoal, vai dizer que há pessoas que estão em um estado mecânico, como se fossem robôs programados para levantar, satisfazer suas necessidades fisiológicas, suas necessidades básicas, trabalhar, retornam para o lar, e aí começa de novo aquela coisa mecânica, aquela roda cíclica. Mas a vida é muito mais do que levantar, do que satisfazer necessidades pessoais, básicas, do que trabalhar para ganhar dinheiro. A vida é muito mais do que isso.
A vida, ela é um perfeito amálgama, uma perfeita mistura entre alegria e dor, entre sofrimento e felicidade, entre paz e adversidades, porque é nesta dinâmica da vida que nós vamos entrando em contato com as nossas buscas. Por que é importante? Por que comecei a live de hoje com essa indagação do Cristo que se encontra no Evangelho de Mateus? E que Emmanuel vem relembrar justamente nessa mensagem que se intitula Que Buscais? Porque a partir daqui a gente vai agora adentrar que muitas vezes as nossas buscas são superficiais. São superficiais. Porque é preciso entender que por vezes a gente quer coisas maiores, mas a gente está em um padrão espiritual e mental onde a gente ainda insiste em buscar coisas superficiais, efêmeras. Como querer aprofundar ou entrar em um estado de consciência maior, como, por exemplo, sentir a alegria de olhar um sorriso de uma criança, de ver um cachorrinho andando, se a gente ainda está preso a esta coisa material, puramente mecânica, neste sono, acordado, sem sonhos. Então, é preciso se indagar se as nossas buscas, se aquilo que buscamos aqui no hoje, aqui no agora, no atual, reencarnação, está sendo uma busca somente vinculada às coisas do ter e estamos deixando de lado as coisas do ser, como relembra Joana de Ângeles na obra O Homem Integral. Será que nossas buscas estão sendo muito vinculadas às coisas do ter? Tenho que ter para existir, tenho que consumir para me sentir pleno, vivo? Porque se for este o caminho, nós estamos em um caminho de um possível adoecimento psíquico, como a ansiedade, como a depressão, ou de um possível adoecimento físico. Quando não, estamos, sem dúvida nenhuma, jogando esta oportunidade de estar no aqui e no agora ao léu. Gente, eu sempre brinco, né? A fila para reencarnar é quilométrica. Numa obra que se intitula O Roteiro, numa mensagem que a gente vai encontrar lá, O Grande Educandário é o nome da mensagem, Emmanuel, essa obra que, aliás, pertence à lavra do nosso querido e amado Chico Xavier, obra que se encontra na casa máter da doutrina espírita, a FEB. Então, nesta obra e nesta mensagem, O Grande Educandário, o benfeitor Emmanuel fala, gente, eu acho, vou chutar aí, há uns 70 anos atrás, para mais, o benfeitor Emmanuel disse que a fila para reencarnar, ou seja, espíritos desencarnados esperando uma oportunidade para encarnar aqui, era mais de 20 bilhões. Mais de 20 bilhões esperando. Então, estar encarnado, não duvidemos, é preciosíssimo. Por isso que comecemos esta noite com esta indagação. O que estamos buscando na vida, bem como o que estamos buscando dos outros. Isso é importante também. Por vezes a gente vai demonstrando atitudes ou querendo construir obras para buscar aplausos, para ser visto, para ser reconhecido. Gente, eu adoro aquela frase do nosso sempre querido e amado Raul Teixeira. Os esforços são nossos, os suores, as lágrimas são nossos. Os aplausos são para Jesus. Então, entendendo a nossa busca, a gente vai entender que, por vezes, quando a gente fica nessas coisas superficiais, e aqui quero abrir um parêntese, o espiritismo não é contrário, gente, à matéria, claro que não.
Podemos trabalhar para ter um conforto, para ter uma casa melhor, um carro melhor, para dar um conforto para aqueles que nos são queridos ao coração. É claro que podemos e devemos, e foi exatamente por isso que Deus colocou em cada um de nós o desejo incessante do melhor. Então, está gravado aqui dentro, a gente não pode se contentar com pouco. Olha só que coisa mais bela que o Criador já colocou em nós. Nós temos que alçar voos para o que é de mais belo e grandioso. Mas quando nós não dominamos a matéria e somos dominados por ela, aí há um problema. Porque nós estamos encarnados, como relembra o Espírito Protetor, no capítulo 17 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos encarnados e temos que viver como tais. É claro que temos que viver como tais, porque não é objetivo ser um fanático excluso de todas as pessoas. Muito pelo contrário, o Espiritismo mostra que o progresso é individual, mas ocorre em contato com o coletivo, na família, no centro espírita, no serviço, andando na rua, a todo momento, nos diversos vínculos que estabelecemos com as pessoas ao nosso redor. Mas quando nós começamos a deixar que a matéria nos sufoque, que as coisas do ter, consumir, comecem a minar a nossa felicidade, aí nós estamos no caminho equivocado. Assim como também quando por vezes queremos abandonar as coisas da matéria e querer puramente viver uma vida espiritual. Não, nós estamos encarnados, temos que ter o equilíbrio. Mas é claro que esse equilíbrio pode pender um pouco mais, né? Vamos colocar assim, 40%, 45% ali na matéria e o resto a gente coloca ali na conta do espiritual, porque essa parte espiritual tem que nos movimentar, ela tem que ser a prioritária. E a depender das nossas buscas superficiais, como aqui estava dizendo, nós começamos a cair naquilo que é filosofia e psicologia existencialista, relembra como sendo o tédio existencial, e que, aliás, a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, obra que se encontra aí na extensa lavra do nosso amado médium baiano Divaldo Pereira Franco. Então, nesta obra Conflitos Existenciais, no capítulo que se intitula Ressentimento, capítulo 5, ela vai dizer que este tédio existencial é fruto do vazio existencial. Tédio existencial, o que é isso, Jefferson? Tédio existencial é quando a gente sente aquela sensação existencial, é existência, a nossa vida, no aqui, no agora, tá, gente? Então, esse tédio, a gente sente esse sentimento que nos traz uma sensação de peso, nos traz uma sensação de que o tempo não caminha, não anda, uma sensação, por vezes, também de mal-estar, de angústia. Parece que as coisas não conseguem caminhar. Isso é o famoso tédio existencial. Mas relembrando que para benfeitor, o tédio existencial é fruto do vazio existencial, ou seja, o vazio da nossa existência. E, consequentemente, o vazio da nossa existência é fruto do vazio que está dentro de nós. E aqui começamos a aprofundar as nossas reflexões. Por quê? O que é estar vazio? O que é ter uma vida vazia? E o que é ter um vazio espiritual? Será que o vazio, essa palavra, significa ausência de coisas? Né? Porque no sentido psicológico, não é possível a gente ter ausências de coisas, no sentido que há muito material psíquico. É possível, é claro, a gente ter faltas paternas, maternas, traumas, isso sim. Mas há muito material psíquico aqui dentro, então isso aqui não está vazio. A nossa mente não está vazia. Mas por que a nossa existência está vazia, Jefferson? Você não está falando que o vazio da nossa vida
É fruto do vazio que está aqui dentro, e agora você está falando que aqui dentro está cheio? Gente, o vazio não está vinculado à existência de algo, está vinculado ao valor deste algo. Ó, são coisas diferentes. Eu posso estar cheio de saberes intelectivos, mas que não me constituem valor nenhum no sentido de me modificar moralmente, no sentido de me tornar alguém melhor, no sentido de me tornar alguém mais feliz, de me ajudar a caminhar com mais serenidade, com mais paz, com mais responsabilidade. Então, há pessoas que têm aqui dentro lotado de coisas, mas estas coisas não possuem um valor. E quando eu falo coisas, gente, estou falando de experiências, de sentimentos, de pensamentos, de ideias, de crenças, de convicções. Tudo isso que está aqui dentro. Já diria, né? O grande filósofo, um dos primeiros missionários do Cristo, que ali pisou na Grécia, Sócrates. Ele tem uma frase que eu acho tão linda, não é? Ele vai dizer assim, ó, tome cuidado para não viver o vazio de uma vida preenchida demais. Tome cuidado para não viver o vazio de uma vida preenchida demais, ou seja, viver de forma mecânica, não dar valor à vida, colorir a vida com experiências que verdadeiramente nos façam crescer de forma positiva em direção a Deus. E às vezes estas experiências, gente, se inicia em casa, no lar, com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido e com tantos outros. Por isso que é preciso se questionar o que tenho ingerido psicologicamente, psiquicamente. E o que é ingerir matéria psíquica? É ler, é conversar, uma conversa com alguém, aquilo ali é conteúdo psíquico que você está ingerindo. Quantas conversas a gente alimenta fofoca, por exemplo, a dita cuja maledicência? A gente está ingerindo ali um produto psíquico que nos faz mal, que não vai nos constituir uma alegria, uma felicidade que não vai, por vezes, retirar de nossa alma a angústia. Está vazio. Está vazio. Essa conversa é vazia. Porque há duas pessoas vazias dialogando uma com a outra. E ambas deixando que as vozes de uma e da outra ecoem neste vazio que há nelas. Que não é um vazio de ausência, mas é um vazio de valor. Marquemos isto nessa noite. Então, vazio não é ausência, é falta de valor das coisas. Então, olha só, gente, onde a gente está chegando nessas reflexões, graças aos amigos espirituais que nos assistem e a vocês que certamente estão aí em prece e que estão aí por caridade nos escutando, não é? Então, olha que interessante, esse vazio. Mas esse vazio a gente começa a chegar a puxar esse fio, se nós estamos neste vazio, não somente pelo tédio. A minha vida está um tédio, a minha vida está parada, Jefferson, a minha vida está, sinto que ela está estagnada, mas a gente também puxa esse fio, como eu disse aqui, pelas buscas, ou seja, o que nós estamos buscando? Os nossos comportamentos, as nossas ações buscam o quê? Então, esse fio vai sendo puxado através dessa indagação. O que busco na minha família? O que busco nos diversos locais que vou, que estou? Ademais, o que estou buscando para mim? Ontem tive a oportunidade de estar junto à querida Elza Missano, uma profunda estudiosa do Evangelho, colega acadêmica também,
e ela anda lá pelas bandas do Sergipe, e Eusa trouxe uma passagem, esta mesma passagem que os discípulos estavam ali olhando Jesus, né? Que eu aqui disse aqui, que Jesus vê que eles estão seguindo, os discípulos de João Batista estão seguindo Jesus de longe, estão de longe. E aí, ela trouxe uma reflexão que muitos olham Jesus de longe. Olha que interessante que Eusa nos trouxe. Muitas vezes olhamos Jesus de longe, acompanhando-o, assim como Simão Pedro também fizera quando Jesus fora preso. Ele não entrou ali para falar, me leva junto, ele ficou acompanhando Jesus, olhando. Muitas vezes a gente olha Jesus, a gente acompanha Jesus, mas a gente não permite que ele caminhe do nosso lado. E permitir que ele caminhe do nosso lado é transformar a nossa vida com uma atitude positiva de coragem, de perseverança. É vivenciar aquilo que lemos, é vivenciar aquilo que escutamos, aquilo que falamos. Então, essa reflexão do que estamos buscando é de suma importância. E como relembra Sócrates, será que o vazio também está numa vida preenchida demais, onde nós não temos nem tempo para conversar com um vizinho, para conversar com um pai, com uma mãe, para conversar com um parente, para conversar consigo mesmo? Porque não tem tempo, tem tempo. Tem uma agenda enorme, Jefferson, não tenho tempo de conversar comigo mesmo. E aí a gente prossegue se negando. Sabe, gente, aqueles dias que a gente acorda meio para baixo, porque a vida é uma montanha russa emocional. Quantos de nós para perguntar para si mesmo na sua consciência, o que será que está acontecendo comigo hoje, né? Acordei assim? Será que eu estive espiritualmente em algum local? Ou não? Será que eu já venho estando com essa tristeza um pouquinho? Será que eu estou chateado com alguém? Será que eu não estou sabendo lidar com alguma frustração pessoal? O que está acontecendo comigo, não é? E a gente se permite que essa tristeza tome conta, culminando muitas vezes em quadros depressivos. A gente permite que culpas que nos tomam, por vezes, a consciência, também nos sufoquem sem questionar, porque é sempre o tempo para o outro, para o mundo, mas é pouco tempo para nós. Infelizmente, isso vem sendo, né, cultuado. E, gente, pasmem, eu sempre digo, o ensinamento de amar a si, o próximo como a si mesmo não é um ensinamento deixado por Jesus, quer dizer, foi inspirado por Jesus, mas quem trouxe foi o seu primeiro missionário, que trouxe a primeira revelação, que foi Moisés. Esse ensinamento se encontra no livro de Levíticos, um dos 5 livros que compõem o Pentateuco mosaico. Então, é um ensinamento mais antigo que o Cristo, quando aqui esteve encarnado, né? Porque o Cristo tem bilhões de anos. Mas é um ensinamento que foi trazido antes da lei de amor, que é o evangelho, que é o complemento desta lei, a execução da lei antiga. E que agora veio complementar com algumas coisas. Mas é um ensinamento antigo, está lá, ó, Moisés já trouxe isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está falando, olha, se acolhe, se abraça. Esses dias em um grupo de estudo que nós estávamos aqui, do NEP, que aqui temos em Taubaté, o querido Guilherme Azeredo, conhecido aí de vocês aí, nosso estimado e sempre amado amigo, Guilherme Azeredo colocou uma reflexão. Ele disse, quantas vezes, você vê, chega uma visita em casa, gente, a gente coloca a melhor xícara, a gente coloca tudo, né, do melhor. Aí quando a gente vai tomar um café ali, a gente tá com vontade de tomar um café, a gente pega tudo do pior, a gente não se cuida, a gente dá presentes para os outros, mas nunca se presenteia, ou é muito dificultoso se presentear. Tudo isso é amor próprio. Se conhecer é amor próprio. Cuidar de si é amor próprio.
vasculhar quais são as suas buscas, é amor próprio. Então, isso é importante. E é importante frisarmos esta frase de Sócrates. Às vezes o vazio está numa vida preenchida demais, ou seja, uma vida que está mecânica, portanto, sem valor, sem valor. E tempo é valor, de acordo com o benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador, psicografia do nosso amado Chico Xavier, e que também se encontra no catálogo da FEB. Essa pergunta, no comentário do benfeitor espiritual, Emmanuel vai nos trazer justamente o que ele compreende e o que ele entende como sendo tempo. E ele vai dizer assim: a vida é um eterno presente. Mais do que quantificar o tempo, é preciso valorizá-lo. Fazendo uma analogia, né, o Emmanuel relembrando daquela parábola dos trabalhadores das diversas horas, onde Jesus ali coloca a figura de um homem que tinha uma vinha, um campo, e que ele sai em diversas horas do dia, de manhã, de tardezinha, e depois pro finzinho da tarde lá. E ele chama diversos trabalhadores. E ele começa a pagar em direção dos últimos aos primeiros. E todos ganham de forma igualitária o mesmo salário. Aqueles que trabalharam 8 horas e aqueles que trabalharam 2, 1 hora. E aí indagam aqueles que chegaram nas primeiras horas. Por que que estes ganharam o mesmo salário que nós, que trabalhamos muito mais do que eles? E aí, Jesus vai passar a lição, claro, nessa parábola, perante esta indagação, que não importa a quantidade daquilo que produzimos. O que importa verdadeiramente é a qualidade. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, disse certa feita o mestre. Então, pela qualidade dos frutos, reconhece-se a grandiosidade da obra. E é nesse caminho que nós temos que trilhar, que tempo é valor. Tempo é valor e a vida é um eterno presente. O benfeitor Emmanuel não diz que a vida é um eterno passado, um eterno futuro, eterno presente. Porque o passado e o futuro são objetos de vislumbramento, de relembrar, mas jamais de fixação, porque o próprio passado e o próprio futuro vão ser consequência do nosso presente, das nossas buscas atuais. E se a nossa vida estiver em um tédio existencial, em um vazio existencial, nosso futuro vai ser vazio. E nosso passado, consequentemente, que vai se tornar também um vazio. Então, valor. Quando nós estabelecemos um diálogo com alguém e ali nos fixamos a entender, a compreender o que ela está falando, a se conectar com aquela pessoa, mas, sobretudo, a construir uma conversa edificante, essa conversa é de valor. E aquele tempo que aquela pessoa está deixando na outra e vice-versa, é um tempo com uma experiência transformadora. E aí fica a indagação: que lembranças estamos deixando nos outros? Que tempo, como estamos marcando o tempo das outras pessoas com as nossas atitudes? Mas como estamos aproveitando e utilizando o tempo? Será que estamos apenas olhando? Daqui a pouquinho já termina. Daqui a pouquinho eu volto para casa, daqui meia hora, daqui a meia hora daqui, aí daqui não sei quantas horas eu levanto. Isso é quantificar. Mas tempo é muito mais do que isso. Tempo é valor. Valor que eu estabeleço no amor. No amor. Dirá Joana de Ângeles, nessa obra Conflitos Existenciais, que aqui já foi citada no começo, ela vai dizer o seguinte: a vida possui um sentido de existência que se fundamenta no amor, superando o vazio e a falta de significado.
Então, olha lá, a vida se fundamenta no amor, porque se somos imagens e semelhanças do Criador, e Deus é amor em essência, nós temos o amor gravado, esta centelha está dentro de nós, esta potência da alma, como relembra Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Está aqui, esta semente espera desabrochar, germinar. Portanto, é preciso imprimir este amor em nossa vida. Mas como imprimir se estamos ainda presos ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, ao eu tudo sei, ao eu tudo posso, ao eu sempre estou certo, os outros estão errados. Então, como podemos deixar que este amor germine? Ora, a solução está lá no Sermão da Montanha. A primeira bem-aventurança que Jesus nos convida a adquirir, a primeira beatude, virtude, é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus, meus irmãos, como Jesus mostra para Hanã na obra Boa Nova, ele é a obra de Deus no coração humano. O reino dos céus começa aqui. É um reino que bloquinho em bloquinho de virtude a gente vai construindo ele, mas a base é a humildade. Porque somente a humildade vai fazer com que nós entremos em contato com a importância de se cuidar, com a importância de amar. A humildade aliada à instrução. Então é por intermédio da humildade que nós fazemos este alto mergulho para entender e compreender verdadeiramente se a nossa vida está vazia. Gente, trazendo uma reflexão para a gente aqui, a gente falando de vazio. E que o vazio não está vinculado à ausência de algo, mas, quer dizer, se está vinculado à ausência de algo, podemos dizer que está vinculado à ausência de amor, não somente amor próprio, porque às vezes a gente confunde amor próprio com egoísmo, não é? Mas também de um amor em direção ao próximo, em direção ao outro. Mas, trazendo exemplos da própria história, esse grande poema que é essa epopeia do Evangelho, esses grandes heróis que passaram, que gravaram o seu nome na história da humanidade e em nossos corações também, ampliando a mensagem portentosa do Cristo. E aqui hoje estamos bebendo dela, é claro que de uma forma mais cristalina e límpida, graças ao codificador Allan Kardec e a tantos outros irmãos que vêm agora complementar esta obra. Não que Allan Kardec precise ser complementado, mas há muitas informações que não podiam ser trazidas a seu tempo. Então, agora vêm sendo trazidas. Mas peguemos aquele que era um ser culto, estudou na Grécia, doutor da lei, Saulo de Tarso, um homem que tinha um profundo conhecimento literário, um profundo conhecimento da lei mosaica, um apaixonado por Moisés. Só que tudo o que ele tinha não tinha valor porque Paulo sentia a sua vida vazia. Na verdade, ele ainda era Saulo de Tarso. Ele sentia a sua vida vazia e projetava esse vazio, essa vida sem valor, porque ali tinha muito dentro dele poder, orgulho, vaidade. Ele projetava isso na forma de raiva, ou seja, colocava no outro, perseguindo cristãos, perseguindo aqueles que pensavam o contrário a ele, se achando sempre o dono da verdade. Mas teve um momento que Saulo de Tarso se converteria a Paulo de Tarso. Este momento, aquele momento luminoso, depois de perder o seu amigo e sua amada esposa Abigail, na estrada de Damasco, Paulo de Tarso vai ter um encontro memorável.
que era o encontro com Jesus. Ele vindo de cavalo, correndo, e quando Jesus aparece, ele cai. E ele sente aquela luz que impulsiona para dentro dele, e ele vê o quão vazio ele era. Mas Paulo tem uma atitude muito fantástica. Ele não fica com uma autocomiseração, porque ele sabia que a sua vida era vazia, ele sabia que ele não ia sanar a dor dele, causando mais dor nas pessoas, entrando em Damasco e prendendo cristãos. Não. Ele ainda estava se iludindo, mas ele foi despertado no encontro com Jesus. E aí ele pergunta, essa atitude dele é potente. O que queres que eu faça? Porque se a primeira indagação da noite é que buscais, o que estamos buscando, a segunda indagação desta noite, para nos libertarmos deste vazio, ou seja, de uma vida que não tem valor, de uma vida que está em preto e branco, uma vida cinza, é perguntar em nossas consciências, mas sobretudo nas páginas do Evangelho a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? E aí, Paulo, cego, entra naquela cidade e é curado por Ananias, que ele ia lá para perseguir e prender. Curioso que Ananias, apóstolo do Cristo, portanto, uma extensão do amor de Jesus, seria o responsável por reestabelecer a visão de Paulo de Tarso. Olha que simbólico, gente. O amor, o toque do amor, restabelece a visão. Bonito, não é? E às vezes a gente está cego e cegando outras pessoas. Mas é o amor que nos restaura a verdadeira visão. Então eu penso que todos nós temos essa estrada de Damasco em nossas vidas. Todos nós temos essa possibilidade de encontrar, de realizar um encontro com Jesus. E às vezes essa estrada de Damasco, este caminho para despertar, este encontro com Jesus ocorre, como eu disse aqui no começo, e vou repetir, na família. Às vezes ocorre na rua, às vezes ocorre com amor, às vezes ocorre pela dor, mas ocorre. Todos nós temos este símbolo que é a estrada de Damasco, o símbolo do recomeço. Todos nós temos a possibilidade de recomeçarmos, não somente pela própria reencarnação, mas, sobretudo, recomeçar novamente. Porque há pessoas que reencarnam, mas que não renascem para a vida. Continuam vagando em seus vazios, continuam imprimindo na vida a falta de valores mais elevados que habitam em sua alma. Ou seja, projeta na vida as suas escassezes, as suas sedes, as suas fomes, os seus vazios. Mas Paulo de Tarso tinha sede de amor. Claro que tinha. É por isso que ele fez da estrada de Damasco caminho de redenção. O maior divulgador do evangelho para os gentios, ou seja, para aqueles que nem sequer conheciam Cristo, que eram de outros locais. Trabalho árduo. A missão de Paulo, a vida de Paulo, foi um poema de amor, de sacrifício. Você vai dizer para mim que a vida desse homem não teve sentido? Um sentido mais elevado, um sentido que coloriu aquela sua existência? Perante as dores, as perseguições, aquilo era um vento que soprava de forma muito fraca para Paulo. Perante aquela fé inabalável que ele possuía. Mas nós temos as nossas sedes que, por vezes, não conseguimos saciá-las da maneira correta. E saciamos esta sede de maneira equivocada. Foi como eu disse, conduzindo a nossa consciência, as nossas ações para o puramente material. A matéria faz parte,
Mas e o espiritual? As coisas do espírito, as alegrias, os prazeres do espírito são importantes. Gente, o trabalho da casa aí, por exemplo, isso é um trabalho lindo que essa casa faz, da cesta básica, enxoval para gestantes. As mãezinhas, imaginem vocês preocupadas, que roupinha eu vou dar para o meu filho, que comida eu vou dar para ele. Chegam lá tristes, angustiadas na porta do centro e quando vê lá, está lá a resposta. E aí saem com um sorriso no rosto. Não tem dinheiro que pague o prazer que é gerado nesta ação, em ver um sorriso onde havia, de repente, uma lágrima. Entendem? Então, o que nós estamos buscando? A nossa melhoria? Ou apenas a negação do nosso ser? A negação daquilo que podemos ser, porque nós reencarnamos não é para sofrer, nós reencarnamos para aliviar a dor, mas sobretudo para dissolver as causas que nos fazem sofrer. Mas reencarnamos sobretudo para sermos felizes. E se essa gota da felicidade, como relembra os Espíritos na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 920, se essa gota pinga aqui na terra, cabe ao homem buscá-la e ser o tão feliz quanto se pode ser na face da terra. Mas para isso é preciso entender quais são as nossas buscas. E foi aquela, conduzindo agora esta live para a rampa final, foi aquela mulher, Maria de Magdala, como nos narra Humberto de Campos na obra Boa Nova. Foi esta mulher que foi entender que a sua vida estava em um vazio. Maria de Magdala buscava puramente os prazeres da carne. Mas seria naquele memorável encontro com Jesus que Magdala se transformaria. Porque ela escutava a voz do Mestre, seus ensinamentos, o nome de Jesus estava na boca de todos. Aqueles prodígios, aquelas curas, aqueles efeitos físicos dignos de um Cristo. Cegos voltavam a ver, surdos a escutar, coxos corriam, andavam. Letárgicos eram trazidos novamente ao corpo e abriu os olhos para a vida. Andou sobre as águas, multiplicou pães, peixes. Então o nome do Cristo estava perambulando por toda a Galileia, nos corações que verdadeiramente o escutavam. E Maria queria responder àquela indagação a si mesma: que homem é esse? E foi ali então, naquele memorável encontro com Jesus, onde ela nem sequer entrou e ali já foi fitada por Simão Pedro, que a olha com um olhar de preconceito, pois ele sabia quem era Maria de Magdala. Mas mesmo assim, ela venceu aquele olhar, aquela barreira inicial, e caminhou em direção ao Cristo. E o Cristo, meio que percebendo o que estava acontecendo, a acolhe com muito carinho, mas diz a ela, após um longo diálogo que aqui não vamos aprofundar, ele vai dizer a ela que essa sede que ela falou a ele, porque ela disse: tenho sede, mestre. E ele diz: dissestes bem, tu tens sede. Aquela mesma sede da mulher samaritana. Mas era uma sede de amor, de algo que preenchesse a existência dela verdadeiramente. E aí Jesus finaliza esse diálogo dizendo: vai, Maria, longo é o caminho, difícil a jornada, porém, não tema, meu Pai está contigo. E aí, passando alguns anos, ela acompanhando Jesus, e depois Jesus é entregado e colocado ali, naquela cruz de braços abertos, sempre nos exemplificando lições. E logo após a sua crucificação, entendam os senhores que estar ao lado de um ser como aquele era uma coisa monumental, uma coisa assim que transcendia todas as capacidades que nós temos de imaginar o que era você acordar, por exemplo, às 6 horas da manhã
e ir pescar com o mestre, conversando, e ele te ensinando, ele andando pela cidade, pregando, exemplificando. Ele chegava em um local e colocava uma parábola, mas, sobretudo, se você estava chorando, ele te acolhia. Se o seu coração estava quebrantado, ele ajudava a cicatrizar. Então, imagine vocês perderem um ser daquele, da noite para o dia. A profunda dor que os apóstolos e todos aqueles que o seguiam entraram. E aí Maria de Magdala decidiu, então, se entregar ainda mais à caridade, que é o amor em ação que preenche a vida. E ela saiu por aí. E quando se viu, estava lá no vale dos leprosos, cuidando dos leprosos, dando-lhes amor, professando as boas novas do reino dos céus, fortalecendo naquelas almas a esperança, a fé, porque eles só tinham dor, eles eram excluídos pela sociedade. E lá Maria de Magdala, então, também contraiu a antiga lepra moderna, hanseníase. E aí, quando estava no fim da sua jornada, caminhando em direção para rever os amigos, os apóstolos, ela não aguenta, ela cai em um casal cristão. Olha como o acaso não existe. Um casal de cristãos a pega, a leva para o lar, cuida dela. Mas ali naquela sala, naquela cama, Maria de Magdala começa o processo de desencarne. Fato curioso é que aquela mulher não tinha mais sede. Sua vida não era mais vazia. Seus olhos brilhavam, mesmo frente à morte física. E aí, quando ela vê, seus olhos fecham, mas ela abre os olhos para a vida espiritual. E Jesus está lá dizendo: é em meus braços, Maria, que quero lhe receber. Vem, já vencestes as provas do mundo. Gente, é só o amor que preenche a vida. Há diversas formas de amar. Amar compreendendo, amar se entregando, amar escutando, amar aconselhando, amar exemplificando com um amparo, com um abraço. Há diversas formas de exercer esta palavra pequena, este sentimento complexo. Esse sentimento que, em sua mais elevada expressão, foi aqui exemplificado por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que aqui pisou, iluminou a tantos corações e ensinou que o amor está na humildade, na misericórdia, na mansuetude, que o amor está na palavra sincera, que não fere, que o amor está no sorriso amigo, que o amor está no tempo que tem valor, porque o tempo, para ter valor, deve ser um tempo presentificado no amor. Que esse amor comece por nós e se estenda a tantos outros lugares. E meus sinceros desejos é que a paz imortal do Cristo permaneça em cada coração e que esta noite terminemos com as seguintes indagações: o que estamos buscando? E, Senhor, que queres que eu faça? Muito obrigado, viu, meus queridos? Aplausos para Jesus. Jefferson, muito obrigado pela sua preleção. Lhe agradeço pessoalmente por iluminar o meu vazio. E esperamos seu retorno aqui na nossa casa. Muito obrigado. Vamos sim, meu amigo. Obrigado a todos. Um abraço no coração de cada um. Boa noite, querido. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Continuemos em sintonia com o plano maior e agradecemos a Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre e Guia,
aos mentores desta casa por mais esta oportunidade de aprendizado. Que possamos voltar para os nossos lares repletos de amor, paz e serenidade. Vamos, nesse momento, vibrar, emanar energias de paz, amor e fraternidade ao nosso planeta em especial, aos nossos governantes, que sejam sempre intuídos, amparados e guiados a fazer o bem coletivo. Vamos vibrar por aqueles lugares que hoje se encontram em conflito, que nossas vibrações de paz e amor cheguem aos corações daqueles que governam e que nossas vibrações também alcancem a todos aqueles que sofrem por estas ações. Vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com qualquer tipo de vícios, que sejam envolvidos com todo o amor e que possam ter o equilíbrio necessário para vencerem suas dificuldades. Vibremos por nossos irmãos que estão enfermos, nos leitos dos hospitais, que possam ser amparados e revigorados. Vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios, nos asilos, orfanatos. Vibremos por nossos irmãos que vivem nas ruas, que todos sejam amparados e envolvidos com todo amor. Vibremos por esta casa e por seus trabalhadores, para que continuem no firme propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos familiares, amparando a cada um com muito amor e serenidade. Vamos, nesse momento, fazer a oração que o Pai nos ensinou. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lembrar vocês que a água fluidificada está ao lado da sala de passes. Ao sair é só pegar e tomar. Pedimos que evitem conversas ao lado da sala de passes,